Olá, consultor, consultor Eleva, tudo bem? Prazer ter você aqui comigo, obrigado aí pela audiência. Espero que você tenha visto aí os outros vídeos sobre o mesmo tema, fundo de investimento. Hoje aqui a gente vai falar, vai aprofundar ainda mais, tá? Vamos entrar na lupa aí no detalhe dos fundos. Então vamos trazer principalmente os custos que estão atrelados ao fundo, tá? Então, uma informação que com certeza o seu cliente vai perguntar, né? O investidor, na verdade, ele não tá, ele nem quer saber muito quanto que tá dando de lucro, ele quer saber o quanto que ele vai pagar, né, de taxa. Então aqui você precisa ter na ponta da língua como calcular isso e como explicar isso pro teu cliente, tá? Então, primeiro vamos identificar o que tem no fundo de investimento, né? O que são essas taxas, tá? Então, primeiro a gente tem taxa de administração, né? Que é a taxa que, independente do que aconteça com o fundo, se o fundo dá lucro, se o fundo dá prejuízo, o investidor precisa pagar essa taxa, tá? Essa taxa você visualiza de uma forma anual, né? Ou seja, normalmente 1%, 2% ao ano. Porém, quando você vai visualizar aí, as rentabilidades diárias desse fundo, já está lá uma pequena parte dessa taxa. A gente chama de provisionamento, né? Ela é provisionada diariamente, tá? Então, por quê? Porque todos os dias é preciso chegar no valor da cota desse fundo. Para que se chegue no valor da cota, você tem que tirar todos os custos, né? E obviamente é por isso que é ao provisionamento dessa taxa de administração, tá? Então, independente se tenha lucro ou se tenha prejuízo, a taxa de administração ela sempre será cobrada, tá bom? E aí, dando sequência, a gente tem a taxa de performance, tá? Uma taxa que, se o gestor ultrapassar aí a meta dele, né, de ganho, ele também aí tem o seu um pagamento referente a esse lucro excedido, tá? Então, é importante também uma taxa muito comum em fundos multimercados, tá? Fundos multimercados e ações são os mais comuns ter essa taxa aí para os gestores, tá bom? A gente tem IOF e IR, tá? E é importante você saber, IOF, você tem esse imposto se você aplicar e resgatar até 29 dias, tá? Então, e aí qual é a lógica, né? Se eu fiz, por exemplo, uma aplicação hoje e resgatei daqui 28 dias, no momento do resgate vai incidir o IOF e o que restar, aquele pouquinho que restar, vai ter o imposto de renda, tá? Então é sempre nessa ordem. Primeiro o IOF, depois o imposto de renda, tá? E a gente tem também o come cotas, né? Quando a gente fala de fundo de investimento, se ele for aberto, né? Ou seja, onde você tem a possibilidade de movimentar o teu recurso aí a qualquer momento, você vai ter o come cotas. Todo dia útil do mês de maio e do mês de novembro, tá? Então, sempre nesses dias específicos você tem o come cotas. Então, mais para frente eu vou explicar as taxas e como que se dá esse cálculo, tá bom? Então, vamos aí já. Então, você já tá craque, já tá sabendo quais são aí as taxas, o que mais você vai ver com relação ao fundo de investimento, tá? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Quero falar da taxa de performance, tá? Como que a gente calcula a taxa de performance? Será que somente é se o gestor aí realmente teve, excedeu aí o que ele disse lá no regulamento prospecto? Será? Acho que não, né? A gente precisa entender o quê? O conceito de linha d'água. Tá? Mas, Marcel, o que é esse conceito? Né? Veja, a taxa de performance não é porque, por exemplo, um fundo bateu o Ibovespa mês passado e ele bateu novamente esse mês, que ele vai ter lá a taxa de performance. Não. O que acontece? Precisa existir o conceito de linha d'água. Então, se o fundo no, e essa é uma taxa cobrada semestralmente, tá? O cálculo é sobre o semestre, tá bom? Então, se no semestre passado esse fundo deu, vamos supor aqui, 5%, tá? 5% de excedeu aí o benchmark, tá? Vamos supor, tá? Então, 5%. Aqui e anteriormente ele não teve, tá? Essa aqui foi a primeira vez que ele teve a taxa de performance, tá? O 5%. Na sequência, o que precisa acontecer para ele ter de novo receber a taxa de performance? Precisa ser maior.
do que os 5% anteriores. Então, não adianta ele ter novamente 5%. Por quê? Porque ele precisa ultrapassar a linha d'água, ou seja, ele precisa ultrapassar a melhor performance que ele já teve no passado. Então, esse é o conceito da linha d'água, esse é o conceito utilizado para a taxa de performance. Ele precisa sempre, o gestor precisa sempre se superar para ele realmente ter aí esse pagamento, tá? Ficou claro? Então, sempre quando você vê, e é mais comum você ver assim, até 2,20, né? 1,20, ou seja, 2 de taxa de administração mais 20% de taxa de performance, né? Então, você tem 2% de taxa fixa e 20% sobre aquilo que ele exceder, tá? Então, aqui nesse caso, se ele exceder a última performance dele, né? Na verdade, a última melhor performance dele, tá? Aí sim, ele vai poder cobrar a taxa de performance. Bacana? Então, esse conceito é muito importante. Com certeza aí tende a ter mais opções no mercado desse tipo de fundo de investimento, tá bom? E aqui, dando segmento, aqui a gente tem nossa tabela de IOF, tá? O que é isso aqui? Veja aqui. Vamos supor, então, que eu apliquei hoje e amanhã eu resgatei. 96% do meu lucro vai ter incidência de IOF. E os 4%? Imposto de renda. Tá? Então veja que não adianta nada um cliente seu fazer uma aplicação hoje e resgatar nesse período. Por quê? Porque aqui ele tem 96% sobre o lucro e ainda ele vai ter, sobre os 4%, o que ele vai ter? Ele vai ter os 22,5%, né? De imposto de renda. Por quê? Ele resgatou até 6 meses. Lembra que tem aquela a tabela que eu vou mostrar na sequência? Então veja que ela é decrescente, tá? Então, respeitando aqui até 29 dias após a aplicação. Aí, 30 dias zero, e aí você, na sequência, você só tem o imposto de renda, tá? Então, fica ligado, isso é super importante, né? Importante você também avisar o teu cliente sobre esse OF. Então, se ele tem lá um valor de, supor, dando um exemplo, 100 mil reais, e já vai utilizar alguma parte aí nos próximos dias, não vale tanto a pena ele alocar, porque é a mesma coisa, né? Não vai ter lucro porque vai comer pelo IOF e pelo imposto de renda, tá bom? E aí, dando sequência, a gente tem uma informação muito importante, que aqui é o imposto de renda, né? Então, o que a gente precisa entender antes de saber quais são as taxas, tá? Quero passar para vocês 2 conceitos. São esses, ó. Fundos curto prazo e longo prazo. Então, o que a gente tem aqui? No mercado, você tem 2 possibilidades. Fundos de longo prazo e fundos de curto prazo. Por que essa informação é importante? Porque vai influenciar lá no Come Cotas, tá? E, obviamente, o imposto de renda, né? O que são fundos de longo prazo? É de acordo com a carteira, a duração dos títulos dessa carteira desse fundo. Então, o que são longo prazo? São fundos, aí, isso é dado pela CVM, tá? Então, são fundos onde a média da carteira dos títulos é acima de 1 ano. Então, se eu tenho uma carteira com mais fundos, mais títulos acima de 1 ano, acima de 365 dias, essa carteira, esse fundo é classificado como de longo prazo, tá? Agora, se eu tenho um fundo onde a média dos títulos, a máxima é até 375 e a média é inferior a 60 dias, aí é um fundo de curto prazo, tá bom? E aí, o porquê dessas diferenças? Pelo seguinte, quando a gente fala em Come Cotas, a gente está falando o seguinte, que vai ser em maio e novembro, no último dia útil do mês, aí esse Come Cotas, né? E aí, veja que aqui, ó, a gente tem esse valor e aqui para o longo prazo esse valor. Então, no Come Cotas, sempre vai incidir o valor maior dessa tabela. Então, para o longo prazo, qual que é a menor alíquota? É para quem ficar acima de 2 anos, certo? Então, esse investidor vai ter essa taxa de 15% em maio, em novembro, como cobre cotas, tá? E no curto prazo, aí é maior. Por quê? Porque o título ele tem um prazo menor. E aí a tabela somente tem dois tipos de alíquota, 22,5 e 20. Portanto, aí a menor alíquota seria de 20%, então ela é
utilizada para o Come Cotas. Ficou claro? Tá? Fundos de ações não tem o Come Cotas, tá? E aí é travado em 15% de imposto de renda, tá? Independente do prazo que você tiver investindo nele, tá bom? Então aqui a gente tem 22,5, né? Regressivamente falando, as taxas, né? A alíquota, né? 22,5, 20, 17,5, 15, sempre sobre o lucro, somente sobre o lucro, tá? Vale também para fundos de curto prazo e para o fundo de ações, tá bom? Então essa é a ideia aqui. Isso aqui é o que permeia não só tipo de fundos, mas também aplicações em renda fixa, tá? Somente isso aqui, né? Vou até mudar aqui, ó. Somente essa tabela é fundos de renda fixa, tá? Não vamos confundir. Deixa eu até apagar aqui, ó. Então, essa tabela aqui serve para a renda fixa, tá? E aí fica esse conceito importante para você saber. Eu quero trazer para você aqui até um exemplo, tá? Então, vamos supor aqui, por exemplo, que o José comprou 10 cotas por R$100, tá? 10 cotas por R$100 do fundo X, tá? Fundo X, tá? E aqui, obviamente, fazendo a conta, ele tem R$1.000 investidos, certo? Então ele tem R$1.000 investidos, perfeito. Então vamos supor que daqui um ano ele, tá com ele já investiu e aí vai ter o Come Cotas, mas aí teve uma valorização de 10%, tá? Então hoje ele tem 1.100, correto? Então ele tem 1.100 aí de patrimônio, né? Só que aqui, aí no caso as cotas continuam a mesma, ele tem o mesmo número de cotas, né? E obviamente se a gente fizer esse cálculo de 1.100 sobre o valor de cada cota dele, ele vai ter uma cota de R$110 cada cota, certo? Só que aqui, lembra que a gente falou do Come Cotas? O Come Cotas, na base de longo prazo, a gente está falando de uma alíquota de 15%, né? Então, o 15% vai inserir sempre sobre o lucro. E aqui a gente vai ter, então, R$100 menos 15%, né? Que dá R$15. Então, menos 15% que dá R$15. Peraí, R$15, tá? E aqui a gente está falando de 1.000. Então, o valor final, 1.085, né? Certo? 1.085, né? Vou até apagar aqui. Então, esse é o valor. E aí a gente joga pro número de cotas que ele vai ter. O que a gente chega? A gente chega no valor de 9,85 a quantidade de cotas que ele tem, tá? Então, por que eu come cotas? Porque atinge diretamente no valor da cota que esse cliente vai ter, tá? Então, por isso que é importante entender esse conceito, saber exatamente como que ele funciona, para que você possa explicar aí pro teu investidor, pro teu cliente, da melhor maneira possível, tá? Espero ter ajudado, espero que tenha ficado claro para você todos esses conceitos. Eu sei que é muita coisa, mas dá uma olhada lá novamente lá na CVM 555, que com certeza traz bastante detalhes. Fico por aqui, aguardo você numa próxima aula. Valeu, obrigado pela audiência. Valeu.